Bom dia a todos, a todas. Em nome do TRT da 11ª Região, eu quero agradecer à direção do evento por ter nos dado esse espaço para apresentarmos não um projeto em si, mas uma experiência exitosa, não é, da nossa região com a questão dos precatórios. Hoje, eu creio que quase todos os regionais vivem uma experiência igual, que é a conciliação em precatórios. Esse nosso projeto, ele teve a honra de ter sido escolhido pelo CNJ, foram 3 projetos da Justiça do Trabalho, e ele foi documentado, inclusive. Então, tudo o que eu estou dizendo aqui aos senhores é fruto deste trabalho. Não pude trazer para os senhores, porque o nosso regional sofreu um sinistro, um incêndio, e que, de certa forma, levou essas memórias deste trabalho documentado pelo CNJ. Portanto, tudo que eu disser aqui é mais pelos seus efeitos e extensão do que propriamente o que consta deste papel. Se os senhores têm dificuldade de lidar com regiões ao alcance de via terrestre, nós temos exatamente o oposto. Nós temos peculiaridades de estratégias difíceis, desafios geográficos imensos na extrema Amazônia Ocidental. E esta frase é emblemática e coroa o nosso trabalho. Se nada tivesse dado certo, esta frase que ouvimos de um reclamante já teria sido o coroamento de sucesso da nossa prática. Eu já tinha dado isso como perdido. Aí você diz, o que essa frase quer significar? Um descrédito da justiça ou o resgate da justiça? Creio que ela é emblemática por isso. Não está passando. O objetivo desse nosso estudo foi dar execuibilidade aos precatórios vencidos, isso até o ano de 2006, então eu estou tratando de algo que vem ocorrendo. Alguns dos quais há mais de 15 anos. 1.500 processos numa sala há mais de 15 anos o quadro de horror. Horror que a própria justiça criou. Esse é o nosso mapa, mostramos aqui. A nossa região, além de todas as dificuldades, alcança 12 estados, Amazonas e Roraima, não é? Em que Roraima é diferente na sua peculiaridade geográfica do Amazonas. Então, nós temos que ter 2 tipos de políticas. Para Roraima, compramos o ônibus, equipamos, fizemos todas as varas itinerantes. Para o Amazonas, eu só chego a 4 municípios. E assim mesmo, ainda ultrapassando os rios. Porque os rios, eu quero dizer, e que isso fica claro, comanda a vida da Amazônia. É possível que você tenha um município muito próximo do outro, mas que você não o alcança se não vier a Manaus e voltar, porque não tem ligação. Ao mesmo tempo em que a mata, a nossa floresta, tão decantada, e graças a Deus, ela é o nosso orgulho, porque ela é a nossa guardiã. Não se invade o país pela Amazônia, tão desguarnecido, porque ninguém penetra naquela mata. Ou pelo menos, se penetrar, não vive 10 passos. Então, ela é o nosso orgulho e o nosso guardião. A nossa área territorial é esta.
1.570.745,68 quilômetros quadrados, dividido em 62 municípios. Só isso. Há estados brasileiros com a 10ª parte dele, com quase 200. Mas são as dificuldades. E é preparando os senhores para esta compreensão do que é a nossa região, é que eu estou fazendo essas diferenciações. O número de habitantes, nem tão grande. 3.873.743 do Amazonas. Nós temos Roraima, acrescentamos mais 224.300 quilômetros quadrados. 15 municípios, 496.936 habitantes. Este nosso projeto, programa Boa Prática, ele foi traçado pela nossa resolução de 2007, como eu disse a princípio, para alcançar os precatórios até 2006. E depois, reformulado também em 2007, acrescentando outras coisas. Porque nossa regulamentação, diante da realidade que se vai enfrentar, você pode deixar um espaço muito grande para uma modulação. Palavra de ordem hoje nos nossos tribunais. Então, num primeiro momento, nós fizemos, como todos os tribunais, o levantamento desses precatórios pendentes por município, com os respectivos números do processo, nome das partes, valor, data e total do débito. Desnecessário dizer do trabalho enorme que tivemos para fazer isso. Em seguida, já que íamos tratar com suas excelências, os prefeitos, fomos à Secretaria da Fazenda Estadual e pegamos o que cada um desses municípios recebia do Fundo de Participação dos Municípios, para não nos deixar enganar com o choro que iríamos receber quando estivéssemos negociando com eles. Então, nós fomos negociar exatamente sabendo que cada um recebia a cada dia 10, 20 e 30 de cada mês, não é? Que é a data desses repasses aos fundos. Bom, essa foi uma parte muito difícil também, que foi chamar suas excelências para uma conversa. A conversa, ele tinha uma opção, conciliar ou conciliar. O dele era dizer o percentual que nós poderíamos dizer. Também, aqui é inútil destacar que todos eles diziam: doutora, não foi na minha gestão, estou chegando agora. Eu disse: mas Vossa Excelência pode tirar muito proveito disso, porque cada precatório que será pago pode ser um eleitor seu, pode dizer: fui eu que providenciei o pagamento, não deu outra. Houve esse crédito político, acima de tudo, com relação a esses precatórios. Um segundo momento foi nós conversarmos no Banco do Brasil, porque lá nós temos carência de banco em muitos municípios, em que, para haver a inclusão bancária, são os correios quem são usados para fazer operações bancárias. Muitos não têm bancos, então estou dizendo a nossa realidade, mais única que singular, né? Então, essas aberturas de conta para cada um deles, para que a gente pudesse viabilizar essa contabilização dos créditos que seriam depositados. A transferência, posteriormente, para a nossa conta judicial,
e a informação bancária sobre os valores. O gerente, a cada dia, dizia, tem tanto na conta, isso para cada um. Senhores, o ineditismo desta nossa iniciativa está em que não se mobilizou nenhum grupo, não se pagou uma diária, nada se fez. Todo mundo continuou a fazer seus próprios trabalhos e mais esses. O difícil foi a notificação, a localização desses reclamantes, não é? Obedecendo à ordem de anterioridade do precatório ou da preferência legal, os idosos, enfim, isso tudo nós tivemos preocupação, não é? E a notificação deles realmente foi um ponto dificílimo. Os senhores sabem que nós lidamos com cheias e secas, vazantes de rios. Municípios inteiros são tragados pelas águas e depois se tornam um deserto. E a população é nômade, vai para lá, volta para cá. Para localizar o que foi que nós vimos de muito importante, pastores de igreja, o padre, as bocas de ferro, as bancas que vendem, né? Uma voz que dizia assim, ela opera em ondas curtas. Alô, aí dizia, Eirunepé, alô Amazonas, alô Brasil, alô mundo, dizia o locutor. E ela não ia nem a 10 quilômetros dali, porque operava em ondas curtas. É a grandeza do Estado que faz perder, né? Bom, depois disso nós tivemos a atualização do débito exequendo. Eu quero dizer que isso não foi de uma vez só, não tínhamos condições. Quer dizer, à medida que esse dinheiro chegava, quanto chegou? 70 mil? Quem está na frente? Esses. Então só pegava aqueles. Atualiza. E íamos então a seguir para as audiências, estabelecendo, sem não abrir mão de um mínimo, 70% do crédito. E foi aí que nós ouvimos aquela tradicional frase do início, quando ela disse, eu já tinha dado isso como perdido. Quer dizer, há 15 anos, o seu precatório inicial era de 10 mil, hoje está em 24, vamos dizer. E você dizer, aceita 15 mil agora, e lá no banco, é na hora, todos pegam, todos pegaram. E o que sobejava, chamávamos outros para isso, né? O pagamento imediato do valor inicial do precatório, esse ia para aqueles que tinham valores muito altos, né? Chegaram 30, 40, então o valor inicial do precatório, 17. E o restante nós dividíamos em até 5 repasses subsequentes. Como eu digo, a cada dia 10, 20 e 30. O alvará era expedido de imediato para cada um e foi documentado pelo CNJ um comportamento que isso gerou nos municípios. Como ninguém vai a Manaus gasta lá, o que era que eles sabiam? A cada dia 10, 20, 30, chegou o dinheiro, era o mote. Então chegou o dinheiro, banca de peixe frito, todo mundo ao redor ali da vara já para vender. Comércio incrementado, esperando, o pagamento é à vista. Quer dizer, uma injeção de recursos naqueles municípios que não tem indústria. Nós lidamos com Manaus, cidade industrializada, o 5º PIB, alguns municípios que se sobressaem, Quari pelo gasoduto, né, com royalties e tudo, Parintins pelo boi-bumbá, não é? E Itacoatiara pela proximidade. Fora disso, são todos muito pequenos e carentes.
Recolhimento, o que fazer com os recolhimentos de previdência, imposto de renda, quando houvesse, nos repasses seguintes. E muitas vezes nem se fez isso. Nós preferíamos pagar e deixar depois, não é? Por exemplo, mês de junho do Boi Bumbá, quando nós tiramos o maior número, sai para pagar essas pendências, não é? Os resultados disso aderiram todos os municípios devedores. Em 7 anos de programa, foram resolvidos, quer dizer, arquivados, contudo, cerca de 90% dos mais de 1.500 iniciais vencidos até o ano de 2006. O número de processos efetivamente pagos alcançaram 1.350, uma média de 16 por mês. Aqui mais os resultados. Os valores disponibilizados, senhores, nestes anos: R$ 13.353.453,77. Agora, pasmem os senhores, o valor liberado. Só podemos liberar R$ 9.955.229,33. Aí a diferença. Que diferença é essa? De exequentes que não foram localizados ainda. E o que nós temos? 3 milhões. Uma fortuna, não é? Se considerarmos assim. Então, numa próxima etapa desse programa, talvez que que o tribunal já vá rever um caminho específico de localização dessas pessoas que estão com dinheiro disponível, não é? Numa segunda fase, ele deu tão certo que já houve introduções. Depois do ano de 2006, foram introduzidos mais precatórios, 1.141, né, que estão sendo pagos na mesma base. Houve também, nessa segunda fase, a majoração dos percentuais inicialmente acordados. Eu quero aqui abrir um parêntese para dizer aos senhores que o nosso programa conseguiu se enquadrar dentre todas as mudanças na sistemática de precatório da emenda 62, em que vários dispositivos foram considerados inconstitucionais, inclusive dia 26 de março, próximo passado, foi definido qual o índice de atualização, não mais pela ATR, e sim pelo IPCAE. Porém, modulando os efeitos, ainda terão 5 anos, quer dizer, até o 2020. Não é? E um parcelamento que podia ser em 15 anos, isso também eu fiquei com receio de que os prefeitos pudessem debandar do nosso programa, porque era mais fácil, em 15 anos, do que no nosso, que a cada dia 10, 20 e 30, né? O impacto do programa de conciliação em precatório. Efetividade dos julgados. Isso é o principal. Uma sentença belíssima e uma execução negativa é um nada jurídico. É a própria descrença do Poder Judiciário. Desautoriza o Estado. A repercussão nas economias locais, sobretudo na área do comércio, isso foi sentido, documentado. E, acima de tudo, para encerrar a nossa exposição, o resgate na crença da justiça. Muito obrigada a todos os senhores. Estamos dispostos. Eu trouxe aqui, tem muito mais coisas, mas não daria a essa altura da nossa exposição.
Quem quiser depois eu posso passar aos senhores nossas resoluções, nossos números, enfim, todas as etapas. De importante é isso. Creio que consegui me superar no tempo. Não? Sim.